Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós faremos uma breve discussão sobre o DES e avaliaremos os princípios de projeto das cifras de bloco. A aula está dividida nos seguintes tópicos. Primeiramente, uma discussão sobre o DES e, a seguir, a avaliação dos princípios de projeto que fundamentam as cifras de bloco. Recapitulando, essa figura mostra o funcionamento geral do DES. Então, nós sabemos que o DES possui uma entrada com uma mensagem de 64 bits e uma chave de 64 bits. Nós já vimos que essa chave de 64 bits vai passar por uma série de modificações até a geração das 16 subchaves, cada uma delas com 48 bits. Vimos também que o texto claro ele passa inicialmente por essa permutação inicial na tabela IP. Feito isso, a metade à direita do texto vai passar na caixa F, onde substituições e permutações são feitas na caixa F, além da combinação, da mesclagem aí do texto em claro com a chave. Nós vimos na aula passada que uma das primeiras coisas que acontece dentro da caixa F é o XOR, certo? É o XOR do RE aí expandido com a subchave, certo? Então, em linhas gerais, essa é a ideia do DES. São 16 rodadas, né? Existe aí antes da rodada final, né, uma troca de 32 bits, né, a troca do R com L, uma última permutação, certo? E por fim nós temos o texto cifrado. Em linhas gerais, essa é a ideia do DES. Bom, uma discussão interessante seria o seguinte: dado um texto cifrado com DES, ou seja, seria aí um bloco, de no mínimo 64 bits. Obviamente, se o texto claro for maior, o tamanho do bloco vai ser maior também, certo? Mas quais seriam as opções para um criptoanalista de posse de um texto cifrado com DES? Bom, como o tamanho do bloco é de 64 bits, né, acertar aí o texto claro, correspondente a este texto cifrado, vai envolver, no mínimo, percorrer 2 elevado aí a 64 possibilidades, certo? Então, nós vimos que na média aí, em geral, seria percorrer a metade dessas possibilidades, né? Mas, dado o poder computacional disponível, hoje em dia, o quão difícil é isso? Em breve nós faremos uma discussão sobre isso. E uma outra opção aí para o criptoanalista, uma outra opção mais óbvia seria o seguinte: dado que o algoritmo é público, o quão difícil seria fazer o processo inverso, certo? Nós veremos aí que esse processo inverso, uma das coisas que atrapalha o criptoanalista é que ele não sabe a chave K, certo? Que é justamente a chave que vai gerar cada uma daquelas 16 subchaves para cada uma das rodadas do M, certo? Então, em linhas gerais, um criptoanalista ele tem dois pontos aí, de ataque. É justamente a questão do tamanho do bloco, tá? E justamente a questão da chave. Então, além dessa questão da chave,
que influencia diretamente aí? Nós acabamos de ver que essa chave também está ligada aí com o tamanho do bloco, certo? Um outro ponto importante para discutir a segurança do DES é justamente a natureza do algoritmo. Tá? E aí tem a ver com aquilo que nós discutimos na aula anterior, ou seja, o algoritmo, né, o critério utilizado para gerar subchaves, o funcionamento da função f. Então, existem alguns pontos interessantes que podem ser explorados por um atacante, certo? Devido à própria natureza do DES. Então, a gente vai tentar discutir isso aqui na aula de hoje. Bom, a primeira questão envolve justamente o tamanho da chave. Então, nós sabemos que se uma chave, né, se a chave for quebrada, a comunicação ali, toda a comunicação que envolver aquela chave, também não está mais sigilosa, certo? Ou seja, se a Alice envia um texto Y, né, cifrado com a chave K, né? Então ela escreveu um texto M, gerou um texto Y cifrado com a chave K. Ela enviou isso lá para o Bob. Né? Se a Trude capturar K, certo? Se a Trude capturar K, nós sabemos que o sigilo desse canal aí foi inteiramente comprometido. Ou seja, atacar a chave é sempre a primeira opção de um criptoanalista. Sabemos que no DES o tamanho de chave é de 56 bits, certo? E esses 56 bits aí nos fornecem aí uma possibilidade de chaves aí de 7,2 vezes 10 a 16 possibilidades. É bastante coisa, certo? Contudo, se a gente assumir que é possível fazer 10 elevado a nona, né, operações de decifragens por segundo, que é uma estimativa bem razoável, que acontecia lá em 2010, mais ou menos, nós levaríamos cerca de um ano para quebrar, certo? Usando aí, obviamente, força bruta, o DES. Agora veja só, um ano. Né? Um ano parece muito, mas tem aquela questão também do computacionalmente seguro. Será que a informação aí, depois de um ano, já perdeu o valor, né? Com relação a esse custo-benefício? Né? Bom, mas isso nós temos para 10 elevado a 9, tá? Operações de decifragens por segundo. Um número um pouquinho mais real para a gente, né? Nós que estamos aí em 2020, seria algo em torno de 10 elevado a 13 operações de decifragens por segundo. Isso permitiria quebrar, né, um sistema criptográfico utilizando DES, levando em torno de somente uma hora. Veja, isso utilizando um computador, né, razoavelmente comum aí, tá? Com 10 elevado a 13 operações de decifragem por segundo. Uma hora já é um tempo que acaba complicando demais o uso do DES em aplicações aí sigilosas comerciais. Uma hora é muito pouco. Se eu distribuir, né, se eu fizer uma operação distribuída, eu consigo levar bem menos de uma hora para quebrar um DES. Qual que é a consequência dessa nossa continha? É o seguinte, o DES, né, atualmente, ele não é recomendado para nenhum tipo de aplicação que exige sigilo, né, a confidencialidade das comunicações. Né? Então, existe um termo que eu gosto de falar sobre isso, que o DES, ele morreu de velho, tadinho, certo? Então ele começou com um algoritmo bem interessante, usando cifra de Feistel, certo? Cifra de produto, bem redondinho, mas o tempo passou e os criadores do DES lá na década de 70 não imaginavam que um computador pessoal com uma hora aí, né, conseguiria quebrar esses 56 bits
imaginado para o DES. Então, somente essa discussão seria necessária para falar, pessoal, não devemos usar o DES. Só para a gente ter uma ideia, o AES, que vai ser assunto aí das próximas aulas, o menor tamanho de chave do AES é de 128 bits, tá? Então nós pulamos aí para um range de chaves aí de 3,4 vezes 10 a 38 possibilidades, né? E com 10 elevado a 13 operações de decifragens por segundo, para quebrar o AES usando força bruta, um atacante levaria algo em torno de 5,3 vezes 10 elevado a 17 anos. Pronto. Agora nós estamos falando de algo computacionalmente seguro. E não é à toa que o AES hoje em dia é o algoritmo simétrico de bloco recomendado para operações que garantam, né, que exijam, né, confidencialidade, certo? Bom, além da chave, que nós já vimos aí que é um calcanhar de Aquiles bem complicado aí para o DES, né? Esse tamanho de chave, né? A gente colocou ali um tamanho de chave de 56 bits, né? Mas que é justamente são 56 bits úteis, né, do DES, né? A gente começa com 64, mas esses 64 eles vão ser mapeados em 56, né? Na prática, a gente costuma falar que o DES aí tem uma chave aí de 56 bits. Bom, uma outra preocupação aí com relação ao DES estaria relacionada às características, certo? Do algoritmo, né? E existe muita discussão no DES, são muitos artigos aí publicados, a comunidade de criptografia discute, principalmente as S-boxes, né? Para quem não lembra, para quem viu a aula anterior faz tempo, as S-boxes são justamente funçõezinhas que estão ali dentro da caixinha F, certo? A S-box permite que um grupo, né, um grupozinho aí de 6 bits, 2, 3, 4, 5, 6, possa ser transformado aí em 4 bits. Então as S-box permitem aí que 6 bits sejam mapeados aí em 4 bits, certo? Bom, vocês se lembram que o DES foi um algoritmo criado e patenteado por uma empresa que na época era uma das gigantes de computação, a IBM, né? Bom, apesar do algoritmo ser inteiramente público, tá? Os critérios de projeto para o desenvolvimento dessas caixas S aí, as S-Box, não se tornaram públicos, né? E como eles são partes, né, a S-Box é uma parte essencial do DES, existe uma forte suspeita que elas foram construídas de modo né, de modo a facilitar uma criptoanálise de um oponente que conheça as fraquezas delas. Então isso não chega nem a ser teoria de conspiração, na verdade é uma discussão que existe na comunidade de criptografia, justamente porque esses critérios que levaram à criação dessas S-Box não foram abertos na época pela IBM e até hoje isso não foi muito bem resolvido. Ou seja, um outro ponto importante para discutir a segurança do DES, além ali do tamanho da chave, né, seria justamente a própria natureza do algoritmo que não é inteiramente aberto, ou seja, esses critérios de projeto não foram discutidos com a comunidade de criptografia. Veremos que o AES, o algoritmo AES, que é o sucessor do DES, ele tem um desenvolvimento completamente diferente do DES. Todos esses critérios aí de projeto para o AES foram bem discutidos e avaliados por toda a comunidade de segurança. Bom, esses problemas do DES aí, veja que o DES a gente comentou que ele foi elaborado em 77, né? 2 anos depois, na comunidade já começou a haver potenciais problemas no DES, coisas que poderiam acontecer.
pessoal elaborou aí uma variante do DES, que seria o Triple DES, né? O principal objetivo foi tentar aumentar esse tamanho da chave, né? Essa chave útil de 56 bits, tentar aumentar um pouquinho ela, né? E como ele é, na verdade, um DES aí que acontece em produto, a ideia era manter a compatibilidade com sistemas que já usavam o DES. Bom, eu não vou me estender aqui, tá? Não é o foco do curso, discorrer sobre o Triple DES, mas em linhas gerais era tentar utilizar aí 3 chaves de 56 bits, né? Então seria algo assim. Então eu tenho a minha mensagem M aqui, certo? Cifro ela com a chave K1. O resultado disso eu vou cifrar com uma chave K2, certo? Perdão, o resultado disso eu vou aplicar o DES no modo de cifragem, que nada mais é do que um embaralhamento de bits, que também é uma cifragem, certo? E aí eu uso agora uma terceira chave K3, e aí eu cifro o resultado desse cara aqui. Finalmente isso vai me dar aí isso ser cifrado, né? E para facilitar as implementações aí, se eu faço K3 igual a K2 ou K1 igual a K2, eu consigo manter a compatibilidade e na prática eu estaria usando somente, né, K1 mais K2, aí seria algo, né, 112 bits, bem melhor aí do que os meus 56 bits iniciais, tá? Então, em linhas gerais é cifra com a chave 1, decifra com a chave 2 e cifra com a chave 1. Isso acaba tendo aí um acumulado aí no produto, algo equivalente a 56 vezes 3, 168 bits, mas se eu olhar somente para o K1 e o K2, né, eu teria uma possibilidade aí de 112 bits para escolher. Bom, o Triple DES, né, o nome dele também é o TDA, tá? Ele ainda é utilizado em aplicações pelo mundo. Então, se você buscar um pouquinho, você vê que existem algumas aplicações que permitem o uso desse nomezinho aqui, TDEA. Tá? O OpenPGP é uma dessas aplicações que ainda permite o uso do TDEA, tá? Mas, se eu não me engano, nas últimas versões ele já deve estar como deprecated, certo? Bom, e apesar dessa aumento, né, do número de chaves, né, da possibilidade de chaves aí ter aumentado usando o Triple DES, existem várias vulnerabilidades, né, no Triple DES, principalmente relacionadas ao tamanho do bloco. Ou seja, fizeram uma gambiarra ali, aumentaram o tamanho de chave, mas ainda o tamanho do bloco é o mesmo, são 64 bits. Ou seja, aqueles 2 elevado a 64 ali, eu consigo tentar fazer algum tipo de força bruta para mapear um texto cifrado, um potencial texto claro. Tá? E lá em 2017, o NIST, que é o órgão de padronização norte-americano, divulgou uma nota já preparando a descontinuidade também do Triple DES. Né? Ou seja, algoritmos da família do DES, né? O DES, né? E o Triple DES, que também é chamado de TDEA, não devem ser mais utilizados em aplicações com requisitos de sigilo. Bom, então nós vimos duas questões interessantes aí para analisar problemas de segurança no DES. Né? Vimos a questão da chave, né? Trabalhamos com aí com essa chave útil do DES, que são aqueles 56 bits, né? Então a gente começa em 64, mas existe uma permutação desses 64, ele vira o 56. Nós vimos aí que com 10 elevado a 13 operações de decifragem por segundo, é possível quebrar o DES aí em pouco tempo, né? É bem razoável. E vimos também que o processo do DES, né, a empresa que criou o DES, não abriu exatamente os critérios utilizados, principalmente para bolar as S-boxes, né, aquelas caixas de substituição de 6 bits para 4 bits. Isso, existe uma discussão na comunidade se isso não poderia levar a ataques de criptoanálise para quem conhece essas fraquezas da S-box. Né? Então,
essa discussão aí ela é muito interessante, originou um outro algoritmo, que foi o Triple Ds, que também tem problemas e vulnerabilidades, e aí, principalmente relacionadas ao tamanho do bloco do Ds, né? Que o Ds opera em blocos de 64 bits. A ideia agora é discutir um pouquinho esses princípios de projeto de cifra de bloco. Bom, da década de 70 para cá, houve muito progresso no projeto de cifras de bloco, né, criptograficamente fortes. Né? Mas os princípios básicos eles não mudaram tanto desde o trabalho seminal lá do Feist. Né? E qualquer cifra de bloco ela poderia ser analisada aí, né, de maneira bem simples em três aspectos. Primeiro, no número de rodadas, né? Lembrando que o Ds ele possui 16 rodadas. No projeto da função f e no algoritmo de geração de subchaves. Obviamente que não são somente esses três aspectos, né, que vão identificar se um determinado algoritmo de bloco, né, simétrico é ou não é seguro. Mas esses três pontos são críticos para qualquer projeto de cifra de bloco. Tá? E nós teremos, de maneira bem breve, alguns comentários sobre a importância do número de rodadas, do projeto da função f e do algoritmo de geração da subchave. Com relação ao número de rodadas, né? Idealmente, quanto maior o número de rodadas, mais difícil vai ser realizar a criptoanálise, certo? Contudo, nós temos aí que ter uma relação de custo-benefício, né? Porque quanto mais rodadas eu coloco no meu algoritmo, maior o overhead, né, que vai trazer isso para o meu algoritmo, eu vou demorar mais tempo e eu não posso também perder muito tempo também cifrando as coisas. Né? Bom, o critério, então, geral para saber quantas rodadas aí que tem que ter um algoritmo de bloco, provavelmente o algoritmo de cifra de bloco, né, que utiliza a cifra de produto, seria o seguinte, né? Se avaliar se os esforços criptoanalíticos conhecidos exigem maior ação do que um ataque de busca de chave por força bruta. Ou seja, análises no DES mostraram que se o DES tivesse 15 ou menos rodadas, né, ele seria suscetível a ataques de criptoanálise que exigiriam um esforço menor do que a força bruta. Ou seja, o criptoanalista está na frente. Então, se ele tem mais chance de quebrar do que o sujeito que só tem a força bruta disponível, né, esse seria uma medida interessante para avaliar quantas rodadas eu tenho que colocar no meu algoritmo de cifra de produto. Né? Nesse caso aí, foram feitas diversas contas aí e encontrou-se alguns ataques de criptoanálise se o DES tivesse 15 ou menos rodadas que exigiriam um esforço menor do que a força bruta. Ou seja, a ideia é tentar deixar de maneira equivalente, aí, certo? Tentar equivaler aí a força bruta e a criptoanálise, e se esses caras estão mais ou menos equivalentes aí, tá? Ou seja, eu vou ter tanto esforço para quebrar esse meu algoritmo, né? Tanto para fazer ataques de criptoanálise, tanto se eu for partir para a força bruta. Se eu tenho essa conclusão, para um determinado número de rodadas, essa é a minha rodada de corte, ou seja, o algoritmo deveria ter esse número de rodadas aí. Então esse é um critério bem legal, tá? Bem interessante, para avaliar e calcular o número de rodadas exigidas para um algoritmo simétrico de bloco, né, que opera com a cifra de produto. Sobre a função f, então nós vimos que a função f aí, ela é essencial para gerar, né, confusão e difusão no texto claro, certo? Então a ideia da função f é que deveria ser difícil para um atacante desembaralhar, né, aquelas substituições, né, aquelas permutações feitas dentro da função f. E nesse caso tem até uma
uma teoriazinha legal que chama do efeito avalanche de um algoritmo criptográfico. Seria o seguinte, uma mudança em um bit, certo? Da entrada, deveria produzir alterações em muitos bits de saída. Então, um bom algoritmo de criptografia, ele deve ter um efeito avalanche muito alto, certo? Deveria ter um efeito avalanche muito alto. Então, tem algumas contas aí que dizem que um algoritmo de criptografia, um bom algoritmo de criptografia, deveria ter um efeito avalanche aí de pelo menos, tá, 50% dos bits, né? Então, um bit de entrada aí mudando pelo menos, né, muitos bits de saída. E se eu tenho uma cifra de bloco aí que tem 64 bits de entrada, pelo menos 32 bits deveriam mudar conforme, né, o algoritmo vai passando pelas rodadas, ou seja, a saída deveria pelo menos ser diferente aí 32 bits. Tá? Essa seria a questão do efeito avalanche. Então, uma mudança num bit de entrada vai produzir alterações em muitos bits de saída. Essa é a ideia, então, da função f. Ela tem que ser robusta, tem que dificultar aí essa questão ou seja, ela deve embaralhar muito bem e deve dificultar que o criptoanalista consiga desembaralhar essas substituições e permutações que foram feitas e respeitando o critério aí do efeito avalanche. Tá? E por fim, temos um algoritmo de escalonamento de chave. Essas subchaves elas devem ser, né, selecionadas de forma a dificultar duas coisas. Primeiro, deduzir as subchaves individuais do DES. Nós temos aí K1, certo? K2 até K16. Né? Então deveria ser difícil que um atacante conseguisse adivinhar qual que é essa subchave aí gerada pela chave K. Tá? E o algoritmo também deve dificultar a recuperação da chave principal. Tá? Além disso, o algoritmo aí né, chamamos aqui o algoritmo de escalonamento das chaves, ou em linhas gerais o algoritmo de produção aí das subchaves, né, também deve permitir que a chave passe aí por uma avalanche de bits. Né? Ou seja, nós vimos ali que o DES ele utilizava duas tabelas de permutação e também um deslocamento de bits, né, para permitir que aconteça aí uma avalanche, né, dos bits das subchaves. Só para vocês terem uma ideia, essa tabelinha retirada desse site aqui mostra, né, o exemplo de um texto claro do DES, né, sendo cifrado e o que acontece em cada uma das rodadas, ou seja, essa tabelinha ilustra o potencial aí do efeito avalanche do DES, ou seja, qual é o número de bits, né, diferente do texto claro, né, para cada uma das rodadas até a rodada final e também qual que é o impacto, né, qual que é o efeito avalanche nas subchaves geradas pelo DES. Só para vocês terem uma ideia, ao final da 16ª rodada aí, nós temos quase o último texto do DES, né? O texto cifrado do DES. Salvo aí uma troca do L com R e uma última permutação. Mas veja, a saída da rodada 16 aí implica que eu tenho 34 bits diferentes do que o meu o meu texto claro, certo? Então isso representa aí um efeito avalanche de mais de 50%, o que é bem razoável para um algoritmo de criptografia, certo? Obviamente que isso aqui foi feito um teste, né? Seria importante conduzir outros testes, até existem outros estudos que tentam avaliar qual que é o efeito avalanche médio aí do DES. Tá? Inclusive, uma das questões do nosso questionário semanal vai ser vocês conduzirem um pequeno experimento para verificar justamente
quantos bits são diferentes aí do texto claro para o texto cifrado depois que eu aplico um algoritmo de criptografia desse. E aqui, essa tabela também mostra as alterações nas chaves, né? Então, a gente começa essas subchaves aqui, lembrando, elas têm 48 bits, né? E eu tenho uma chave K de 64 bits e uma chave KP aí permutada de 56 bits. Ou seja, aqui a gente tá vendo como que a chave vai sendo alterada em cada uma das rodadas. Então, da rodada 1 para a rodada 2, né, eu tenho uma alteração aí de 14 bits dos 48, até chegar a uma alteração aí de 35 bits, certo? Ou seja, as coisas mudaram razoavelmente aí com relação à chave, tá, no DES. Bom, pessoal, essa é a ideia da aula de hoje. Fornecer uma ideia para vocês aí sobre como o DES, como funciona a segurança do DES, quais critérios são interessantes para analisar a segurança do DES e os 3 princípios principais para avaliar qualquer algoritmo de cifra de bloco, né? Que seria a função f, certo? O projeto da função f, o algoritmo de geração das subchaves e também a questão do número de rodadas. Bom, pessoal, por hoje é só. Nas próximas aulas nós discutiremos o AES, que é o sucessor do DES, e também alguns modos de cifra de bloco. Até mais!